Podem tomar os vossos lugares. Primeira de Reis, capítulo 18. Um texto que eu amo e que fala acerca disso. Fala acerca de altares. E hoje nós vamos meditar um pouco de tempo acerca disso. E depois nós vamos ter um tempo de altar. Um tempo de adoração juntos. Deixa-me só aqui abrir as minhas notas. Então no capítulo 18 de 1 de Reis, há uma disputa que não é uma disputa assim tão longe daquilo que nós vivemos hoje. Há uma disputa de altares. Há a disputa do altar de Baal e há a disputa do altar do Deus vivo, de Deus, do verdadeiro Deus. Por isso é que eu digo que isto não é uma situação tão longe quanto nós pensamos que existe, que é. Não, não é. Isto é bem real à nossa realidade. Porque nós continuamos, muitas das vezes, a olhar para outros altares. Não é de Baal, mas é de Mamon, o altar do dinheiro, o altar da fama, ou o altar do que é que os outros pensam acerca de mim, o altar do sucesso. E não tem problema ter sucesso. Tem problema é se o sucesso fosse se tornar num altar. Então este texto fala acerca de uma disputa onde 450 profetas, mais outros quantos, montaram um altar. E Elias faz este desafio: olha, se vocês têm mesmo o verdadeiro Deus, se Deus é mesmo o verdadeiro Deus, o vosso Deus, então vamos fazer aqui um altar e vocês vão clamar e o fogo do vosso Deus vai descer sobre o vosso altar e ele vai ser consumido. E o povo à volta está nessa expectativa, está naquela, qual é que será? Onde é que eu vou depositar onde é que eu vou depositar a minha confiança? E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida assim, andamos em busca de altares. Às vezes as próprias igrejas tornam-se num altar. Qual é que é a igreja que vai resolver o meu problema? Qual é que é a igreja que se adapta a mim? Qual é a igreja, qual é o pastor que tem a forma de pregar que eu gosto de ouvir? Isso é um altar. Nós andamos à procura de um altar, de um outro altar. E sempre que nós procuramos altares que não é o altar, sabem, o altar com letra maiúscula, o altar, isso é idolatria. E Deus foi muito claro, os idólatras não entram no reino dos céus. Então nós precisamos ter cuidado e ser deixados exortados a nós mesmos, ao nosso coração. Que outros altares nós temos expectativa que o fogo caia. Que outros altares que não o altar divino, o altar de Deus. Então isto acontece este desafio. Vamos ver qual é que é o verdadeiro altar. Deixa-me só tirar aqui o som disto. E acontece que os profetas de Baal montam um altar, os animais são divididos, o altar é preparado e Elias diz assim: então agora tomem o vosso tempo. Invistam agora no vosso tempo. Esse é o vosso momento. E os profetas de Baal começam a clamar. Olham, eu não sei para onde é que eles estão a olhar, mas vamos olham para o céu, olham para o seu Deus e começam, que o teu fogo caia. E começam a orar, e começam a gritar, e começam a pedir, e começam a pedir, e começam a pedir, e começam a pedir. E não vai cair nada. Pode cair outras coisas, mas o fogo de Deus, o fogo do verdadeiro Deus não vai cair. Porque esse só cai do verdadeiro Deus. Pode cair outras coisas. Naquele caso caiu uma desilusão imensa. Uma expectativa tão grande e nada aconteceu.
Mas na nossa vida, às vezes, nós levantamos altares e há coisas que caem nesse altar. Só que não é o fogo de Deus, é outra coisa qualquer. Entretanto, Elias usa este texto, usa este tempo para exortar o povo. Então nós vamos avançar na história. Vocês podem ler em casa o capítulo 18, os primeiros versículos que relatam um pouco esta história, de como é que tudo aconteceu. Mas depois, Elias diz assim, versículo 31. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. Elias está a dizer assim, depois daquilo, cheguem-se aqui. Vamos aprender, vamos ver, venham ver qual é que é o verdadeiro altar. E ele faz uma pergunta. E diz que todo o povo se chegou a ele. Antes, eu gostava de ler antes o versículo 20. Deixa-me ler o versículo 20. É o versículo 20 que eu quero falar primeiro. Um pouco antes disso. Um pouco antes da falha. Isso, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isto é antes. Elias está a dizer: até quando vocês vão estar indecisos entre dois altares? Elias está a dizer: até quando é que vocês vão ter esta dicotomia? Quando é que vocês vão estar se calhar é Baal, não, se calhar é o Deus vivo, não, se calhar é Baal, se calhar é o Deus vivo. E ele está a perguntar isso: até quando? Então, neste processo de nós prepararmos e termos um altar certo, o altar certo, nós precisamos fazer esta mesma pergunta a nós mesmos. Nós precisamos fazer esta pergunta: qual é que é o altar? Até quando tu vais estar a cochear? Até quando tu vais estar a olhar para outros altares e não para o altar do Deus vivo? Antes de fazer qualquer tipo de apresentação, antes de Elias fazer a sua oração e despertar o Deus vivo, ele chama o povo a bordo desta história e ele pergunta: até quando é que vocês vão estar a fazer isso? Vocês têm que se decidir. Ele pede uma decisão antes do fogo descer. Porque nós temos que ser sérios, que é, depois do fogo descer é fácil tomar uma decisão. Depois de ver que o outro falhou e que o Deus vivo vai que consome todo o altar, é fácil nós decidirmos: não, é este que eu quero. Não, mas Deus pede para nós termos confiança, fé, para nós olharmos para a nossa história com Ele, para nós reconhecermos todos os seus feitos e seus benefícios. E por causa disso tudo, nós confiamos em quê? No altar dele. Ainda que o fogo não tenha caído, mas nós confiamos no altar dele. Então nós precisamos tomar primeiro uma decisão antes de vermos alguma coisa. Nós vamos decidir: não, eu sou do altar do Senhor. Ainda que hajam outros altares que me seduzam, eu sou do altar do Senhor, eu vou confiar. E as pessoas à tua volta e o inimigo vai dizer assim: mas ainda não aconteceu nada. Mas ainda não viste nada acontecer. Mas eu confio no meu Senhor. Eu conheço, eu sei quem é que Ele é. E nós já vamos ver isso mais à frente. Então, antes de restaurar o altar, antes de Elias pegar no despojo do altar dos outros profetas, ele, antes de tudo isso, ele confronta com uma escolha. Quem tem um coração dividido, ouçam com atenção, quem tem um coração dividido tem um altar quebrado. Nós que estamos aqui, que já recebemos o Senhor e Salvador, que temos o Espírito Santo a habitar em nós, Ele quer que nós levantemos um altar na nossa vida. Mas se nós temos um coração dividido, se nós ainda andamos a cochear em muitas coisas na nossa vida, se nós, nos dias, nós olhamos para outros altares e nós confiamos em outras coisas, e noutros dias, não, Deus não. Ao domingo nós sentimos alguma coisa, vemos a igreja, sentimos o Senhor a falar connosco e nós nos endireitamos perante o altar certo. Mas durante a semana, e nós vamos cocheando. Enquanto isso acontecer, o nosso altar é um altar quebrado. É um altar que não está preparado. É um altar que não está a ser cuidado. Então, um coração dividido é um altar quebrado. Então, tu precisas tomar esta decisão no teu coração, que é: eu quero me curvar perante o altar certo. Eu vou recusar todo e outro qualquer altar. Ainda que me pareça
que são mais poderosos. Ainda que me pareça o que quer que seja, eu vou-me dedicar ao altar de Deus. Então, diz no versículo 36, vamos avançar um pouco para não termos tempo de ter todos os versículos. 1 Reis 18, 36, diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifestes hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. O que Elias está a dizer é dizer assim: Deus, eu reconheço-te, eu reconheço o teu altar, eu sei quem é que tu és, eu sei quem é que tu és o Deus de Abraão, eu sei, tu és o Deus de Abraão, eu sei que tu és o Deus de Isaque e de Israel. Então hoje, Deus, manifesta-te, tu que és Deus em Israel, és tu que governas, manifesta-te aqui. E depois ele diz uma coisa muito interessante, ele diz: e que eu sou o teu servo, eu pertenço a este altar, e que conforme a tua palavra, conforme tudo o que tu me ensinaste, eu fiz todas estas coisas. E sabem que coisas é que ele fez? Ele preparou o altar, ele restaurou o altar. O altar pode estar destruído, o altar pode não ser... E uma das coisas que eu ouvi a semana passada numa pregação que fez muito eco na minha vida é que Deus não desperdiça nada. Deus não é um Deus de desperdícios. Deus não é um Deus que por eu andar meio dividido, se eu falar de Jesus e da palavra de Deus à vida de uma pessoa, e se essa pessoa aceitar a palavra, não a minha vida, a palavra, e aceitar o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que ressurgiu, o Filho do Deus vivo, se essa pessoa se aceitar e se converter, vocês acham que Deus vai desperdiçar? Deus não vai desperdiçar. O altar está quebrado, mas Deus não desperdiça. O que Elias faz, no versículo no 18:30, diz assim: então disse Elias a todo o povo, ele diz: cheguem-se a mim. Aquilo dos profetas de Baal correu mal, agora cheguem-se para perto. Sabem quando nós queremos mostrar uma coisa a alguém que a gente diz: venham aqui à volta, venham ver com os vossos olhos, cheguem-se para aqui. Nós estamos a montar uma receita e nós mandamos as pessoas chegarem-se para o pé dos elementos. E ele diz assim: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E depois diz uma coisa muito interessante, Elias: e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então nós temos muitas vezes Nós muitas das vezes temos algumas coisas bem esquisitas. Ainda ontem eu dei este exemplo. Por exemplo, se nós precisamos de uma mesa aqui para o púlpito, e nós vimos uma no OLX, muita gira. Sim, é mesmo aquela mesa. Mas na mesa está lá escrito que a mesa era a mesa de um bar. Vamos comprar um bar que fechou. Há pessoas que acham que a mesa está amaldiçoada. Só que Elias mostra o quê? Mostra que ele ia usar o mesmo altar. Ele usou o mesmo altar que os outros prepararam. Só que ele percebeu o quê? Há qualquer coisa aqui que precisa de ser reparado. Há qualquer coisa aqui que ainda não está da forma como Deus quer. Então a primeira coisa que ele faz, antes de prestar novo sacrifício, de preparar o altar e esperar que Deus se manifeste, ele diz assim: olha, pessoal, cheguem lá, nós podemos usar esta madeira, é só madeira. Nós podemos usar esta carne, é só carne. Nós vamos meter a nossa carne também lá para sacrificar. Nós podemos usar estas pedras, são só pedras. Mas o que é importante? É isto estar da forma como Deus quer. E nós vamos usar. Que é o que Deus fez connosco. Deus usa o mesmo altar e Ele nos transforma, nos regenera, Ele nos restaura, faz-nos ser pessoas diferentes, mais parecidas com Jesus, mais parecidas com um altar digno de prestar sacrifícios a Ele. Amém? Então, restauração. Primeiro nós precisamos tomar uma decisão. Que altares é que nós andamos a seguir? Em que sítios é que nós andamos à espera do fogo do Senhor? E depois nós precisamos de restauração. Os nossos altares podem estar meio em ruínas.
Nós podemos ter uma vida de oração quebrada, abandonada. Isso é um altar em ruínas. Nós queremos levantar, como a Gisele disse logo no início muito bem, vamos levantar um altar de adoração. Mas a pedra da oração não está lá. Então, se vocês tentarem montar, se vocês forem pesquisar e tentar montar um altar para o holocausto, aquilo tinha tudo umas regras. As madeiras tinham que estar de certa maneira para aguentar a carne em cima e para que o lume pudesse queimar e a carne fosse consumida. Se o altar não estivesse bem preparado, se nos faltasse algumas pedras, o altar ia estar torto, a carne ia cair. E é isso que acontece connosco. Se nós temos um altar quebrado, um altar abandonado, há coisas que não vão acontecer como deviam de acontecer. Se nós deixamos a palavra de lado, nós temos um altar quebrado. Se nós temos um compromisso, um nível de compromisso com o Senhor fraco, leve, leviano, o nosso altar está quebrado. Então, sempre que nós nos dirigimos a Ele em louvor e adoração com o nosso altar, é isto que nós temos que apresentar. É este tipo de altar. E a primeira coisa que Elias faz é chama o povo para ver de uma forma pedagógica e diz: precisamos de restaurar o altar do Senhor. Ele não disse: vamos já queimar, vamos já mostrar que temos razão, vamos já fazer isto. Não, primeiro é preciso nós restaurarmos. Amém? Às vezes nós sorrimos, aquilo que deveria ser uma prática de fé na nossa vida, virou só uma rotina. São só rotinas que nós criamos. Rotinas de fé. Eu faço isto, check. Faço isto, check. Estendo a roupa, check. Vou orar, check. Vou não sei o quê, check. E passam a ser só rotinas. E de repente o altar é uma rotina. Uma rotina só, não, tem que ser uma prática viva de fé diária. E isso faz com que o nosso altar fique fraco se nós apenas dizemos: já fiz, está feito e já não vou mais pensar nisto durante o dia. Não, o altar está cá o dia todo. Ainda hoje dizia alguém, estávamos a conversar e a pessoa fazia uma pergunta, porque ontem eu tive a pregar numa conferência aqui em Almada, e depois no fim tivemos um momento de perguntas e respostas, e eram muitos jovens, eles, muita curiosidade, e assim: mas como é que é feito o teu devocional? E eu disse: olha, o teu altar está aí todo o dia, tu podes ter devocional todo o dia todo. Tens que tirar um momento específico do teu dia para tu parares, fechares a porta do secreto, do quarto, estás num lugar, dizes: não, Deus, eu estou aqui para ti. Mas o altar não desaparece durante o dia. Então, se tu estás no momento de pausa do teu trabalho, claro, tu podes orar, tu podes ler a Bíblia, tu podes pensar em alguém da igreja e orar por essa pessoa. Tu podes, por exemplo, ter uma lista de todas as pessoas que tu sabes que estão doentes, e tu podes orar. E tu podes levantar essa oração no teu altar ao Senhor em qualquer momento. Então isto não pode ser só uma rotina, tem que ser uma prática. O altar tem que estar preparado para levar sacrifícios, louvores, adoração a qualquer altura do dia. Não só ao domingo, entre as 10h30 e 1 da tarde. Não. Elias não reconstrói outro altar, ele restaura o altar que ele tem ali mesmo. E o Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus, os sacrifícios que Deus espera de nós, ele olha para nós e ele já não está à espera do novilho cevado, do belo do novilho, o melhor novilho. Ele não está à espera do melhor animal, do mais limpo. Hoje ele está à espera de um espírito quebrantado. E eu sei que pode fazer confusão que nós achamos que ele está à espera de um altar quebrado, mas não é isso. Ele está à espera de um espírito quebrantado, que é nós olharmos para nós e percebermos assim: isto não está bem. Deus, peço desculpa, isto não está bem, isto não é o meu melhor e eu quero me quebrar diante de ti. E quando isso acontece, quando nós olhamos para o nosso altar e dizemos isso a Deus, diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o salmista diz: eu sei que se eu me apresentar a ti, isto é Davi a cantar. Ele sabia, ele tinha a convicção que por muitas asneiras que ele fizesse, ele tinha essa convicção que se houvesse um arrependimento sincero, honesto no seu coração, não uma farsa, não alguma coisa a tentar manipular Deus, mas ele sabia que se o arrependimento dele fosse verdadeiro, que Deus ia escutar.
E que Deus ia o ajudar a reconstruir o seu altar perante Deus, a sua situação perante Deus. Oséias 14:1 diz: converte, ó Israel ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Pelos teus pecados, o teu altar está destruído. Não está em condições. Precisa de reparação. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. E diz-lhe: expulsa toda a iniquidade, expulsa tudo aquilo que é mau, que tu sabes que é mau, expulsa e arranja isso. Prepara-te. E recebe o bem. E daremos como bezerros, os tais novilhos, sacrifício, altar. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. E aquilo que nós falamos, pensamos, vem daqui. Vem de cá do altar que nós andamos a preparar. Então nós precisamos restaurar o nosso altar. Mas quando, pastor? Todos os dias. Todos os dias. Isto não é uma tarefa que nós fazemos uma vez e fica pronta. Não. O altar no passado, ele era montado, era usado e ele se destruía. Tinha que ser montado sempre, todos os dias, todas as vezes que era necessário. Podiam ter pensado assim: Fábio, vamos fazer uma estrutura de cimento. Está sempre pronto. Não queima. Queima, mas pronto, vocês percebem. Não. O altar precisava ser montado, era um processo. Esse altar em nós já existe. O que nós precisamos de fazer é reconstruí-lo. É tê-lo sempre preparado. O Senhor que é digno da adoração já está cá. Ele está cá à espera. Só está à espera que o altar esteja preparado para receber. Imagine a expectativa de que o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração à espera. Que nós colocamos a pedra no sítio certo, a madeira no sítio certo e o sacrifício dos nossos lábios, do nosso coração no sítio certo. E ali está pronto para receber o nosso louvor. E quando nós dizemos que o Espírito Santo incomoda, é quando Ele nos diz assim: isto não está bem. O coração não está bem. Mas tu estás a cantar essas coisas, mas o teu altar não está bem. É Ele que fala. Porquê? Ele está a olhar para o teu altar. Ele está literalmente a olhar para ti. Ele percebe qual é que é a situação do teu coração. Então, nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de restaurar. E restaurar é voltar à forma original. Então o altar, a imagem do altar perfeito, nós sabemos qual é que é. É uma vida de oração, é uma vida sã, uma vida santa, um processo onde nós vivemos um processo de santificação, onde nós não somos santos, mas nós queremos ser santos, como Ele é santo. Isso é o processo, nós sabemos. E quando nós não estamos nesse processo, nós estamos num processo qualquer contrário. Então, para restaurar o altar, nós temos que voltar a entrar neste processo. E o nosso altar cada vez se torna mais digno. Um altar mais preparado para receber e para dar honra e glória ao nosso Deus. Então, retomar vida de oração com verdade e constância. Reacender o amor pela palavra. Renovar o compromisso de santidade, obediência e serviço. Se eu vos fizesse um desafio, pensem numa coisa, uma só aspecto da vossa vida, onde que vocês diziam assim: se eu fizer isto, eu vou renovar o meu compromisso de santidade. Se a minha santidade perante o Senhor é afetada por isto. E eu garanto que toda a gente aqui pelo menos tem uma coisa para escrever no papel. Eu tenho mais, mas pelo menos uma nós temos. Que nós podemos dizer assim: não, se eu mudar isto na minha vida, se eu deixar de dizer esta palavra, se eu deixar de olhar para ali, se eu deixar de me importar com isto, se eu deixar isso, se eu deixar de ser, o meu processo de santidade vai melhorar. Eu vou estar restaurado. Esta caminhada é mais uma coisa, é mais um degrau que eu subo. Então eu renovo perante Deus hoje: Deus, eu quero lutar contra isto. Eu quero me comprometer contigo
que nisto eu vou lutar. E tu sabes que eu estou a lutar. Sabem porque é que Davi fazia aquela oração? Porque ele sabia que Deus sabia que o coração dele, quando era arrependido, era mesmo arrependido. Não era uma farsa. Então nós precisamos ter o mesmo coração de Davi. Que é quando nós nos arrependermos, nós arrependemos-nos mesmo de verdade. E nós temos esta garantia que Deus sabe que é verdade. Então Deus sabe que nós subimos esse altar, esse degrau para o altar. De obediência, de serviço, não igreja, mas serviço, servirmos uns aos outros. Elias começou por dizer: cheguem-se a mim, venham ver. Venham ver. E não era para terem uma atitude de espectadores. Era para ver e replicar na vida. Venham, vejam e agora repliquem. Venham ver quem é que é o verdadeiro altar. Venham ver como é que se faz. Venham ver o que é que eu estou a fazer para o meu Deus e quero que vocês façam. Só que depois de nós tomarmos uma decisão, depois de nós repararmos o altar está pronto. O altar está pronto. E eu não vou dizer que é a melhor parte, porque o processo de santificação é uma parte, é difícil, mas é uma parte boa. É quando nós vemos que nós realmente conseguimos mudar. Quando nós conseguimos uma coisa, nós ficamos orgulhosos, nós conseguimos fazer isto. No processo de santificação há esse gozo, que é nós estamos num processo e se nós deixamos de mentir, nós dizemos assim: eu consigo, com a força que o Senhor me dá, com as Escrituras, eu consigo. E há um gozo nisto, porque nós não somos as mesmas pessoas que éramos há uns anos atrás. Há uma restauração, nós somos umas novas pessoas. Tudo se faz novo em nós. Tudo tem capacidade de ser renovada em nós, através do sangue de Jesus, através do poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, esse processo vai acontecer e chega uma altura que nós... Chega uma altura não. Todo momento é a altura de nós prestarmos o sacrifício. Então diz em 1 Reis 18:33 que ele arma a lenha, ele prepara a lenha, ele divide o bezerro em pedaços e ele coloca o bezerro sobre a lenha. Depois de restaurado, é tempo de nós prestarmos sacrifício. Paulo, numa vertente do Novo Testamento, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, pela compreensão que tu tens de Deus, e aqui dizer que nem todos temos hoje a mesma compreensão de Deus. Nem todos nós estamos aqui no mesmo, não é num patamar hierárquico. Não é que aqueles que têm uma compreensão maior estão mais perto de Deus. Não, têm uma compreensão diferente. Basta tu conheceres Deus há uma semana ou há 20 anos, tu tens uma compreensão de Deus diferente. Não é que seja melhor. Há pessoas que aprendem bastante mais rápido que nós. Há pessoas que não cometem os mesmos erros tantas vezes. Então há pessoas com muito menos anos de igreja que têm uma compreensão muito maior de Deus do que se calhar alguns de nós, como é o meu caso, estou na igreja desde sempre. A compreensão de Deus, porém a compreensão de Deus faz com que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo mediante a compreensão que nós temos de Deus. E eu já vou falar acerca dessa apresentação, mas que deve ser santo, tem pré-requisitos. O sacrifício que nós apresentamos a Deus, o sacrifício de louvor, como nós dizemos aqui, tem um requisito. E o requisito está aqui. Paulo diz assim: o sacrifício de louvor tem que ser santo. E tem que ser agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Então, quando nós nos apresentamos como um sacrifício vivo, nós mesmos, nós pessoas, nós temos que nos apresentar santos e agradáveis a Deus. E por isso é que nós temos sempre a oportunidade, antes de fazermos alguma coisa na direção de Deus, de nós pedirmos perdão a Deus pelos erros que temos, reconhecermos, arrependermos e começarmos a falar com Deus. Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões. Tu sabes quais é que são, e eu sei quais é que são. Perdoa-me. Pois é o momento de tu seres honesto, verdadeiro, ou de tu andares ali meio com esquivas. Mas se tu fores honesto e verdadeiro, diz assim: Senhor, eu estou a tentar.
Ou dizes, eu Senhor, não estou a tentar assim tanto, ajuda-me. Eu não consigo, eu preciso de ajuda. Mas é este processo, isso é que é o sacrifício vivo. É nós nos darmos, nós nos desmancharmos, nós sermos verdadeiros. O maior sacrifício que nós temos de viver é nós dizemos a verdade a Deus. Quantas vezes é que nós oramos e dizemos a verdade a Deus? Isso é um sacrifício. Deus está a olhar para ti e espera que tu te sacrifiques, que os teus lábios produzam coisas que sejam de verdade. Então, se nós queremos apresentar alguma coisa de sacrifício ao Senhor, vivo, racional, nós temos que pensar nas coisas que temos erradas na nossa vida e nós temos que entregar a isso. O que nós estamos a fazer bem e que reconhecemos, eu acho que estou a fazer isto bem, ajuda-me. O que nós não estamos a fazer bem, nós temos que pedir perdão e dizer, Deus, ajuda-me, eu não estou a conseguir. E Deus, como nós sabemos, Ele é fiel e justo. Ele sabe reconhecer, Ele sabe ser justo quando alguém está a dizer a verdade e quando alguém está a dizer a mentira. E Ele vai ser justo. Então, que sacrifício é que Ele hoje espera de nós aqui? O que é que nós hoje podemos lhe dar? Um sacrifício santo? Agradável? Será que nós estamos a apresentar-nos em sacrifício perante Ele? Será que nós estamos a lutar contra a nossa carne? Ou será que nós queremos ter razão? Ou será que nós queremos manter alguns altares na nossa vida? Não, eu faço isto, eu canto, eu estou aqui com atenção à pregação, mas as outras coisas não. Estas eu não vou tocar. Isso não é um santo, isso não é um sacrifício agradável para Deus. Que Ele sabe que nós estamos a excluí-lo de parte da nossa vida. Então, a parte do nosso altar que está reservado, o Espírito Santo tem acesso a tudo, mas nós não usamos esta parte para Ele. O sacrifício vivo significa nós darmos o nosso tempo ao Senhor. Nós dedicarmos, como já falámos, ter tempo de devoção. O tempo devocional é que tu te tornas de um devoto. E estas expressões às vezes ficaram mal conotadas. Alguém que é devoto, alguém que é santo, às vezes na sociedade não é bem visto. É uma coisa bem retrógrada, bem lá no antigo. Tu tens que ser um devoto a Deus. Se tu queres ter momentos de devocionais, tu tens que estar rendido em devoção ao teu Deus. É só isso. Então, o que é que tu és? Eu sou um devoto. Eu quero prestar votos ao Senhor. Eu quero estar com Ele. Eu quero ter momentos de devocionais. Eu quero ter momentos de devoção perante Ele. Eu quero reconhecer que Ele é o meu Deus. E Ele, como meu Deus, Ele olha para mim e sabe quem eu sou. Então vou ser verdadeiro com Ele. E racionalmente na minha mente eu vou listar todos os meus problemas. E vou ser verdadeiro com Ele. Porque eu me entrego. Eu ajoelho. Sabem, ficar de joelhos ficou também está fora de moda. Se calhar a roupa não é tão boa como era antigamente e já não aguenta. Ou os nossos joelhos, eu não sei o que é que passou. Mas a postura de que nós vemos de referência que as Escrituras nos ensinam não é tanto esta que nós temos hoje, que é estar de pé com os braços levantados, que não tem nada de errado, se é de coração não tem nada de errado. Mas uma postura de submissão e arrependimento é uma postura que está lá conectada com o chão, com o pó. Era mais ou menos esta. Era mais ou menos esta. Ou, pasmem-se, momento de devoção com Deus, momento de entrega ao Senhor, de rendição, racional, onde tu reconheces em ti quem tu és, de Deus, perante o Senhor. Tu estás a falar com Deus, não estava ninguém a ver. Por isso é que é importante que nós fazemos isso no secreto, porque é connosco e com Deus. Alguém que chega à igreja de novo e vê daqui a Deus, não vai entender. Mas Deus sabe. Se for verdade, Deus sabe. Se for verdade, Deus recebe. Então nós não temos problemas entre nós somos família. Se algum de nós fizer isso, nós sabemos. Mas pode parecer que nós normalmente fazemos isto.
Nós normalmente fazemos isto para descansar. Nós normalmente fazemos isso para relaxar. Não é? Mas nós podemos fazer isso para descansar no Senhor. Nós podemos fazer isto para relaxar quando? No Senhor. Nós podemos curvar os nossos joelhos, a nossa cara no chão, para reconhecer o quê? Que Ele é o Senhor. E alguns de nós, muitos de nós, dizem, eu não sei orar, mas sabes-te curvar. Eu não sei falar, mas sabes-te deitar. Deita-te. Curva os teus joelhos no teu quarto. Ninguém precisa estar a ver. Faz isso. E faz isso, simbolicamente diz assim, Deus, eu me rendo a Ti. Racionalmente eu estou-me a render a Ti. Há coisas que eu não entendo, eu não sei bem. Isto não é uma mesinha, isto não vai resolver os meus problemas. Mas isto é símbolo, é uma postura. Imagina o que é que nós dizemos à nossa carne. Deita-te, submete. E a maior dificuldade que nós temos com o nosso altar é com a nossa carne. É que a carne diz uma coisa diferente. A carne diz assim, não te ajoelhes porque as pessoas não vão entender. Não te ajoelhes porque isso é uma vergonha. Não te ajoelhes por isto. Não fazes por aquilo, não fazes. Então nós precisamos de racionalmente também buscar algumas coisas no nosso coração. E nós precisamos de ter atitudes que condigam com aquilo que nós estamos a pensar e a querer fazer ao Senhor. E se isso for levantar as tuas mãos e louvares ao Senhor, amém por isso. Isto não é uma fórmula exata que vai funcionar, é uma postura. Se a tua postura de pé, com os braços levantados, for uma postura que o teu coração está deitado e de cara no chão, tudo bem. Porque Deus sabe. Não importa o que é que o irmão vai pensar. Deus sabe. Deus sabe. A resposta de Deus não tarda. Porque o nosso Deus não falha. E sabem isso? É o que faz nós aceitarmos estes desafios. É que nós sabemos, Elias sabia, isto vai funcionar. Ele não estava com falta de convicção. Ele deixou, vocês vão ler no texto anterior, ele até brincou, diz que zombou com os outros profetas. Porque ele sabia que aquilo não ia funcionar. Ele sabia que se o altar fosse restaurado da forma certa, se as coisas fossem feitas da hora certa, no sítio certo, que Deus ia reagir ao altar que estava preparado. E acontece uma coisa no altar muito importante, mesmo muito importante. Aquelas coisas subtis que Deus tem, que fala à nossa vida e que nós às vezes lemos e não damos a devida importância. As Escrituras dizem que quando o altar foi preparado com todos os elementos que eram normais serem preparados. Mas tinha um elemento extra. Qual é que foi o elemento extra? Água. Se fosse preparar um altar e se tivesse 450 profetas mais alguns do outro lado, furiosos porque não funcionou do lado deles, eu, pelo menos, se estivesse ao meu lado comigo, eu punha um pouco de azeite para aquilo arder um pouco melhor. Eu punha um pouco de mim. Eu pegava num pouco de gasolina e enchia aqueles muros todos com gasolina. Que é, basta a primeira fagulha que cai aqui, isto vai funcionar. Mas não. Alguma coisa, assim, Elias, rega isso com água. Com água, Deus? Sim, com água. Faz isso. Faz o que eu te digo só. Para de fazer perguntas, faz só o que eu te digo. E às vezes Deus, nesta questão de levantar o altar, pede para nós regarmos com água. Mas eu quero ganhar a minha família. Tens que te apartar dela. Mas eu quero ganhar os meus amigos. Tens que criar uma separação entre eles. Mas eu quero falar do Evangelho lá no meu trabalho. Tens que começar a dizer a verdade. Tens que começar a ser frontal. Então Deus vai nos pedir coisas que às vezes parece que é meio contra a natura. Mas Deus vai provar o seu poder. Diz que o fogo cai, consome todo o altar como se fosse instantaneamente. E agora, se vocês conseguirem visualizar um canal à volta do altar cavado na terra, cheio de água, a palavra diz que o fogo lambia. Imaginem um fogo a entrar, a consumir a água toda à volta, o fogo do Senhor. Aquilo que é fora do comum, aquilo que é o extraordinário de Deus, aquilo que é o fora do normal. Porque madeira arde, isso é normal. As pedras ardem, isso é normal.
a carne arde, isso é normal. A água arder assim, isso não é normal. Arder instantaneamente. Podia arder, mas primeiro a água tinha que secar, a água tinha que evaporar, a madeira tinha que ficar seca. Mas o que a palavra diz é que o fogo cai e instantaneamente o altar é consumido. Então, se tu preparares o teu altar, prepara também um altar com coisas que tu achas que é meio fora. Tipo, Deus, não é impossível tu fazeres isso. Não, Deus faz tudo possível. Não há nada que tu tenhas na tua vida que Deus não possa queimar. Não há nada. Nós às vezes não colocamos essa coisa no altar porque achamos que Deus não vai conseguir consumir, que Deus não vai conseguir limpar. Mas não há nada, nada. Tudo o que tu colocares para queimar no altar, Deus vai queimar. Tu tens uma história lá atrás onde tu foste vítima e hoje não vives a vida como ela deve ser vivida, até com Deus, até com os teus irmãos, por causa disso. Coloca isso no altar. Deus vai queimar, Deus vai purificar e vai dar um novo significado a isso. A coisa não vai desaparecer. Bem, eu já vi pessoas com traumas sérios, passaram traumas graves na vida, na infância, de abusos, na área da sexualidade, agressões. As pessoas converteram-se, entregaram o seu caminho ao Senhor. Sabem o que é que o Senhor fez? A pessoa não se lembra de nada. A pessoa sabe que aconteceu alguma coisa, mas sabem aquelas imagens que ficam na nossa mente, que voltam e voltam e voltam, e nós vemos, parece que estamos a viver as coisas hoje. Eu conheço situações onde as pessoas deixaram de ver isso. Sabem que aconteceu, sabem qual é que é a história, mas as imagens que feriam, que avivavam as coisas no coração da pessoa, Deus apagou. Deus simplesmente limpou. Há casos de pessoas que se convertem e nunca mais conseguem tomar um copo de vinho, de álcool. Não é porque não querem, não conseguem. Sabe mal. Isso acontece, é verdade, é real. Então Deus é capaz de limpar, de purificar, de ressignificar coisas que nós achamos que não merece a pena de estar no altar. Amém?